Lá no Egito Antigo, a colheita era a principal fonte de renda das famílias. E ali existia uma lei local em que 1/10, ou seja, 10% da colheita daquela renda ficasse para o príncipe local. E no Brasil não foi diferente. Lá no século XV, com o extrativismo do pau-brasil, 1/5 da extração desse material deveria ficar com a coroa, com a família real portuguesa. Ou seja, uma taxação ali de 20%. E por que eu estou contando isso? Porque hoje iremos falar sobre o imposto sobre a renda, ou a tributação sobre a renda, ou a taxação sobre a renda, um dos tributos, uma das taxas e um dos impostos mais antigos do mundo. E você fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para falar sobre talvez o tributo mais antigo do mundo, né? Eu pesquisei de fato... O mais importante. Eu pesquisei de fato qual era o tributo mais antigo do mundo. Não existem relatos, porém a tributação sobre a renda de fato é um dos mais antigos, né? Eu estava pensando, desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, já existia a tributação sobre a renda, né? Que basicamente o governo local, né, os reis, os príncipes, eles entendiam que para subsidiar a educação, a saúde, né, a alimentação, em alguns casos, eles precisavam que os que ganhavam mais, né, pagassem um impostozinho ali, um quinto ou 1/10, né, sobre a renda, para que o governo se subsidiasse, obviamente, né. E no Brasil, né, não foi diferente. Então lá no século XV a coroa portuguesa também começou a cobrar esse imposto sobre renda do extrativismo do pau-brasil. E aí lá em 1843, depois da independência do Brasil, né, pouco tempo depois ali, acontecem então as primeiras reuniões e em 1843, de fato, foi a primeira lei brasileira, digamos assim, que saiu para de fato instituir o imposto sobre a renda. Até então, essa lei ela falava do imposto sobre a renda de pessoas físicas e jurídicas, né? Ela não distinguia uma lei específica, né? Só que, devido a poucos contribuintes, em um país muito grande, difícil de se controlar isso, eles desistiram, né? Não deu muito certo, deixaram de lado ali, e aí depois eles voltaram a tentar isso de novo ali por meados de 1860 ou 1870, uma segunda tentativa também não deu certo porque o governo não conseguia fiscalizar, né? E aí então passa-se alguns anos e aí a gente chega em 1922, onde de fato o governo brasileiro conseguiu construir uma lei que se firmasse e então não saísse mais, né? Porque 100 anos depois da independência, exatamente. 1922, o Brasil finalmente conseguiu. Conseguiu, né? Um século, né? Um século depois, de fato, o Brasil consegue firmar uma lei de imposto de renda e até então ela não saiu mais, né? É a lei mãe da lei que nós seguimos hoje, né? Então... E ela vai ficar, que ela vai ficar veio e ficou, ficou e, bem. Assim, e é como eu falei, o imposto sobre a renda é um dos impostos mais antigos do mundo, né? Então não é só no Brasil isso, tá, gente? Então, em qualquer lugar do mundo hoje, a sua renda será tributada de alguma forma ou de outra. Então, em 1922, de fato, eles decidem essa lei, eu até trouxe o número da lei, é a Lei 4.625, de 31 de dezembro de 22, onde a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil, era o nome na época, né? Ela orça para, então, entrar em vigor a partir do exercício de 1923. Né? E o artigo 31, ele traz assim: fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente por toda a pessoa física ou jurídica residente no território do país e incidirá, em cada caso, sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Ou seja, nessa época aqui, eles traziam uma tributação de 20%, entre 8% e 20% sobre a remuneração, né? Então eles já tinham a remuneração líquida. Remuneração líquida, exato. Então eles já tinham a ideia do lucro real, né, que é o regime tributário mais antigo do Brasil. E eles já tinham a ideia de despesas dedutíveis, né? Tanto que a própria lei ela traz as despesas dedutíveis. Eu vou deixar o link aí depois se você quiser
Lê mais por uma questão histórica, né? Isso com certeza por influência europeia ou americana. Com certeza. Até hoje eles trabalham muito no lucro real. Né? Muito. E também ele trazia já um conceito que eu achei bem interessante, que até antes de 1922, eles não conseguiam pensar nisso, que era a questão da alíquota progressiva, né? Que ela vai de 8% a 20% naquela época, né? Isso independente de pessoa física ou jurídica, né? Hoje nós temos formas de tributar diferente, mas em 1922 ainda era a mesma coisa, então começa ali. E vem, né, 1922, beleza, vem funcionando a lei, só que chegou um ponto em que a mesma lei para pessoa física e jurídica já não estava mais dando rock, né? Tava ficando desatualizada, enfim. E aí em 1992, né, no governo do então presidente Fernando Henrique Collor, né, que ele pegou a presidência em 1990, em 1992 inicia-se o processo de impeachment dele, e então o vice-presidente na época, Itamar Franco, ele sanciona a lei do imposto de renda à pessoa jurídica. Então ele sanciona ali uma lei que separa, né, de pessoa física e pessoa jurídica, e aí é onde ele traz uma lei específica para as pessoas jurídicas, né? Ele traz a lei 8.541 de 1992, que era a lei de imposto de renda à pessoa jurídica, onde ali a alíquota era de 25% sobre o lucro real. Ponto, acabou. Não 25%. 25%. Não tinha mais a alíquota progressiva, né? Não tinha mais esses detalhes, não. E aí foi uma lei que vigorou até 96, né? Que depois de 96 entrou a lei 9.430, em 27 de dezembro de 96, que é a lei que a gente segue até hoje. Né, basicamente, obviamente ela vem se atualizando com o passar dos tempos, né? Mas basicamente era isso. Foi essa lei que diminuiu de 25% para 15%. Para 15%, com o adicional de imposto de renda e tudo mais, né? Isso aí a gente vai trazer daqui a pouco na forma de como apurar o imposto de renda à pessoa jurídica, né? Mas basicamente o contexto histórico é esse, né? Então, hoje a lei que a gente segue é uma lei de 1996. Eu trouxe aqui alguns dados importantes. Eu estava escrevendo esse roteiro ontem era o quê? Dia 2 de novembro, dia 3 de novembro, não sei, 3 de novembro. E aí para dados de comparação, eu peguei quanto que foram recolhidos no Brasil do dia 1º de janeiro ao dia 31 de 10 de 2022, em comparação com 1º de janeiro ao dia 31 de 10 de 2021. Em resumo, até 31 de 10 desse ano, de 1º de janeiro até 31 de 10 de 2022, já foram arrecadados somente com imposto de renda, foi arrecadado um total de 405 bilhões, 239 milhões, 319.969 reais e 75 centavos. Comparando com o ano passado, 2021, a gente já contribuiu com 10,3% a mais. Então já tem uma grana bem relevante aí 2021 a mais. 2021 a gente estava em recuperação, né? Exato, exatamente. E basicamente a grande questão é como que se dá, né, o recolhimento, a contribuição do imposto de renda à pessoa jurídica. Né? Basicamente, hoje o imposto de renda à pessoa jurídica no Brasil, você tem, digamos que 4 formas de contribuir para ele, né? O MEI, ele indiretamente, ele contribui ali de uma forma mais simples, né, do IRPJ. O Simples Nacional também contribui de uma forma mais simplificada, mas está lá na guia do DAS, né? Ele tem um peso sobre o... Tem um peso considerável até, né? Sim. E aí a gente vem para o lucro presumido e para o lucro real, né? Basicamente, falando do Simples Nacional, o Simples Nacional, acho que já é um assunto batido aqui, né? Muitos de vocês já sabem, mas o Simples Nacional é uma guia de documento de arrecadação unificado, onde 8 impostos estão ali já. Né? Então, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, e Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e INSS, já estão tudo ali naquela única guia, naquele único boleto. Então, você que é do Simples Nacional, saiba que você paga o imposto de renda lá dentro do DAS. Tá? Então, no seu caso, você não tem uma contribuição à parte, então você vai contribuir ali junto com todos os outros impostos e está tudo certo, tudo tranquilo. Vale-se observar que o Simples Nacional, as alíquotas, elas variam, né, de 4% a 33%, a depender do seu faturamento, a depender da sua atividade, entre vários outros fatores. O terceiro ponto, né, que o primeiro está ali MEI e Simples junto, né?
O terceiro ponto, que é o lucro presumido. O lucro presumido ele vai contribuir de acordo com a presunção do lucro, né? Então, você, vamos supor que é um médico, né? Um médico está na base de presunção de 32%, um médico autônomo. Então, o governo ele entende que dos 10 mil que você ganha ali por semana, né, 3.200 daquilo ali é o seu lucro. Então, o imposto de renda pessoa jurídica, tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real, a alíquota é de 15%. Né? Então, esses 15% vai se incidir sobre o seu lucro, ou lucro real, ou lucro presumido. Então, sobre esses 3.200 aqui da presunção do lucro, vai se incidir os 15% ali de IRPJ, lembrando que existe o adicional de imposto de renda, que ele é de 10% aproximadamente, sobre o que exceder de 20 mil de lucro por mês, né? Ou seja, 60 mil no trimestre. Mas isso aí também é coisa simples, a contabilidade resolve isso fácil para você. Então, lembre-se que você que é Simples Nacional, você paga tudo em uma única guia. Você que é lucro presumido vai pagar uma guia específica de IRPJ trimestralmente, tá? Trimestralmente. Tem como optar por mensal, mas isso, o ideal a gente sempre aconselha no trimestre. No trimestral, exato. Tem como optar pela antecipação do pagamento do imposto no lucro presumido? Tem como, porém não é a maneira mais simples de se fazer, né? É uma maneira um pouco mais complexa, mas dá para fazer também, tá? Mas o correto que a própria Receita Federal instrui é que seja feito trimestralmente ali, você pagando a guia de IRPJ. E lembrando que a questão do IRPJ para o lucro presumido é uma jabuticaba brasileira, né? O governo ele entende que um setor tem um determinado margem de lucro, com base nisso ele incide o imposto de renda da pessoa jurídica. Diferente do lucro real, que ali você consegue jogar algumas despesas dedutíveis e com base no lucro líquido da empresa você joga o IRPJ. Exatamente. Então, assim, e até uma coisa que eu coloquei no roteiro, que assim, é muito importante você entender qual que é a sua margem de lucro. Né? Porque se a sua margem de lucro, por exemplo, é de 50%, para você o lucro presumido faz sentido, a depender do seu volume de faturamento. Né? Dependendo do setor de serviço, que é 32% de margem bruta. Exato. Né? Em tese, você não está pagando imposto de renda sobre 18%. Sim. Né? Então, cabe aqui um bom planejamento tributário para você, com certeza, conseguir ter um melhor aproveitamento, né, do seu dinheiro ali que você está trabalhando pra caramba. Então, um bom planejamento tributário vai te ajudar bastante. Agora, se a sua margem de lucro é menor que a sua base de presunção, ou seja, se a sua margem de lucro é de 10% e você está pagando imposto sobre 32%, aí não faz sentido para você. Então, vale a pena fazer esse planejamento tributário certinho para entender, né, onde que você deve pagar esse imposto de renda ou não e qual a melhor forma disso ser feito. E aí, por fim, porém não menos importante, a gente tem um lucro real, que daí, de fato, a tributação do imposto de renda, pessoa jurídica, ela vai sobre o lucro real auferido ali. Né? Então, se de fato a sua empresa teve 10 mil de lucro, você vai pagar 15% daquilo ali de imposto de renda. Se a sua empresa não teve nada de lucro, você não precisa pagar nada de imposto de renda. Porém, isso tem que ser declarado. Né? Que daí entra uma diferença entre pagar-se o imposto de renda e declarar-se o imposto de renda. Tanto que isso para a pessoa física também é um grande mistério, né? Muita gente não quer declarar, tem medo, não vou declarar. Sendo que nem sempre você vai pagar. Né? Na grande maioria das vezes a pessoa consegue restituir ou ficar no 0 a 0. No caso de empresas do Simples Nacional, lucro presumido, independe ali as despesas, porque no Simples Nacional o IRPJ está vinculado ao DAS ali, que é sobre o faturamento. Que é sobre faturamento, e no lucro presumido sobre a presunção do lucro, que é 32%, 8%, enfim, dependendo dos setores. Que também está atrelado ao faturamento. Que também está atrelado ao faturamento. Então, só no lucro real. Aí todo mundo fala, então no lucro real só vou pagar imposto sobre o lucro? Não. Acho que a gente tem um vídeo sobre isso, né? Sim, vamos colocar aqui o vídeo. Mas, assim como você colocou, lá em 1922, quando se criou o primeiro imposto de renda sobre a receita líquida, que era de 25%, né? Exato. 25%, ali era o único imposto que existia. Exato.
Aí, quando entrou o Itamar, jogou para 25%, depois jogou para 15%, só que foram adicionados outros impostos. A contribuição social, que é de 9% sobre o lucro líquido, imposto sobre o faturamento, que é, no caso, para comércio, ICMS, PIS, COFINS, às vezes IPI, às vezes imposto de importação ou imposto de exportação, e por aí vai. Que é sobre faturamento, imposto sobre serviço, que é sobre prestação de serviço, e todos esses impostos, PIS, COFINS, ICMS e imposto sobre serviço, incidem sobre o faturamento. Então, mesmo que tua empresa trabalhe no prejuízo, ela não vai pagar o IRPJ, o imposto de renda, nem a contribuição social, que incide sobre o lucro, mas vai pagar sobre o faturamento mesmo. Exatamente. E a declaração, ela se torna obrigatória em qualquer hipótese. A partir do momento que você sai até o MEI já tem uma declaração que é obrigatória, né? Que é a declaração de faturamento do MEI. Não é uma declaração de imposto de renda, mas é como se fosse, tá? Mas a partir do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, é obrigatório a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, o nome não é bem esse, né? O nome técnico é outro. Mas, em resumo aqui, para ficar fácil e didático, é a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que é onde vai estar o quê? Faturamento, receita, despesas, custos e, enfim, no final vai ter o lucro ou prejuízo acumulado. Porém, no Simples Nacional, o lucro presumido não vai fazer muita diferença. Mas é importante que seja feito. É mais simples? Sim, é bem mais simples. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica do Simples Nacional do lucro presumido é bem mais simples, é bem mais fácil de se fazer. Do lucro real ela é bem mais complexa, até mesmo porque aí entra um conceito de despesas dedutíveis, despesas não dedutíveis. Então é uma declaraçãozinha um pouco mais complexa, tem que ter muito cuidado, muita atenção a se fazer, porque senão a sua empresa vai ter problema. Eu posso fazer da minha própria empresa, Gabriel? Pode, sem nenhum problema, tá? Você pode fazer a sua própria declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Eu vou até deixar o link aqui na descrição de qual o programa que você vai baixar e tudo mais. Porém, saiba dos riscos, né? Se você manda uma informação errada e o governo entende ali como crime de sonegação fiscal, as multas são gigantescas e, cara, isso pode levar à falência da sua empresa. Né? Então, basicamente é isso. Então, Simples Nacional, como que eu pago imposto de renda? Simples Nacional e MEI, né? Como que eu pago imposto de renda? Lá no DAS, já está incluso lá, já está pago. Lucro presumido, como que eu pago imposto de renda? Você vai pagar 15% sob a base de presunção e pode ocorrer que tenha um adicional de 10% de imposto de renda para lucros que no trimestre ultrapassem 60 mil. E o lucro real você vai pagar sobre 15% também sobre o lucro real aferido. Lembrando que também tem uns 10% de adicional de imposto de renda caso ultrapasse 60 mil no trimestre, tá? O único aqui que você pode recolher ele mensalmente mesmo, de forma legal, é o lucro real. Tá? Então o lucro real você pode sim recolher ele mensal, você pode recolher ele trimestral e você pode recolher ele anual. Pô, eu quero recolher só anualmente. Pode, no lucro real você pode. Porém, eu também não recomendo muito, né? É importante que você faça um bom planejamento tributário aí para entender se no teu caso vai fazer sentido. Mas basicamente é isso. Um outro detalhe muito importante que é, Gabriel, e se a minha empresa for vendida, se a minha empresa fizer uma fusão, uma cisão, aí nesse caso a gente fala das declarações de imposto de renda a pessoas jurídicas enviadas fora do prazo, né? Que daí no caso, se a sua empresa for baixada ou extinta, você tem que mandar ali aquela declaração de encerramento da empresa. Se foi vendida, você tem que mandar naquele momento ali que ela foi vendida. Se ela fundiu com outra empresa, se ela fez uma cisão com outra empresa. Então, nesses momentos em que caracteriza uma outra empresa ou descaracteriza aquela empresa ali, então nesses momentos de transições é muito importante que você tenha ciência de que é obrigatório a declaração de imposto de renda pessoa jurídica nesses momentos aí. E como fazer? Como fazer é bem simples, é bem fácil, em 4 passos você consegue fazer isso. Você vai entrar no programa da Receita Federal, baixar o programa e instalar no seu computador. Você vai abrir esse programa, vai digitar ali quais foram as suas receitas, de onde vieram essas receitas, quais foram as suas despesas, de onde vieram essas despesas, para onde foram essas despesas. E no final, ele vai trazer ali para você o lucro de fato da sua empresa, se for lucro real, né? E ali vai gerar a guia para pagamento, ou se você teve um prejuízo, não vai gerar nenhuma guia para você pagar e vai gerar o recibo dessa declaração entregue e tá tudo certo, é só aguardar o ano subsequente.
bem semelhante ao imposto de renda pessoa física. O que muda, de fato, são as informações. E aí dentro disso existem várias outras informações ou declarações que você tem que mandar, como é o caso da DIMP, né? Uma delas, a declaração de informações de meios de pagamento. Então tudo isso vai deixando a sua declaração monstruosa. É simples, porém bem grande. Então a minha recomendação é procure um contador que entenda do seu negócio e que faça isso para você de forma mais simples e prática. Aqui na Facilite nós temos vários contadores especialistas em diversos ramos de negócio, seja desenvolvimento de software, seja clínica odontológica, seja clínica médica, seja você um psicólogo, ou seja lá uma psicóloga, o que for. Aqui nós temos diversos especialistas em diversas áreas que podem te ajudar a fazer essa declaração sem nenhum problema. Tá bom? Algo mais? Não. É isso então, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube. E se você está no canal do YouTube, vai lá nos nossos agregadores de podcast também e se inscreve lá, que tem conteúdo bem legal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou. E depois de Cristo tá bom já. Já é Velho Testamento. Já. Boa. Vamos falar só do Novo Testamento pra cá, tá bom? Então vamos lá? Pronto. Agora. Gravação Egito Antigo. Sou faraó! Tira minha ditadura. Ai, nossa, velho. Como? Usa corega. Corega, fita adesiva. Use. Usado e comprovado pelos dentistas. Egito Antigo. Egito Antigo. Aí o pior que o moleque começa falando isso, né, velho? Sou faraó!